Vivemos em uma era barulhenta, onde cada passo parece precisar de uma plateia, cada conquista vira post, e até os fracassos são embalados com filtros e legendas motivacionais. A linha entre realidade e aparência se perde entre notificações e stories. E no meio desse ruído externo constante, esquecemos que o verdadeiro crescimento acontece longe dos holofotes. Sucesso de verdade não grita, ele sussurra no silêncio da disciplina, da rotina matinal ignorada por likes, e das pequenas vitórias que ninguém vê. Você já parou para pensar por que tanta gente que parece vencer nas redes vive em crise na vida real? Existe uma armadilha invisível chamada validação externa, que alimenta a dopamina, mas esvazia o propósito. Quer saber o que realmente funciona? Silenciar o mundo, ouvir a si mesmo e construir no escuro. Porque é no silêncio que o foco se alinha, a disciplina ganha força e a transformação acontece, tijolo por tijolo. Esse conteúdo é um convite para desacelerar por fora e acelerar por dentro. Vamos mergulhar juntos em ideias práticas, reflexões profundas e estratégias que vão te ajudar a sair da exposição excessiva e entrar em contato com o que realmente te move. Prepare-se para rever seus hábitos diários, repensar suas metas e talvez até desligar as notificações. Afinal, o sucesso que dura não precisa de aplausos, ele precisa de consistência. Existe uma diferença enorme entre ser visto e ser validado de verdade. Nas redes sociais, a gente aprende a confundir curtidas com aceitação e exposição com conexão. A cada post, buscamos aquele pico de dopamina que dá a sensação de estar no caminho certo. Mas na prática, essa validação é tão frágil quanto a conexão de Wi-Fi em dia de chuva. O que parece popularidade é, muitas vezes, só solidão com filtro. É fácil cair na armadilha de compartilhar tudo. Desde a rotina matinal até cada pequeno passo rumo às metas, como se cada movimento precisasse ser aplaudido. Isso cria um ciclo viciante. Você se sente bem quando recebe atenção, mas vazio quando o engajamento desaparece. Aos poucos, o foco se desloca dos resultados reais para a aparência de produtividade. E aí, o crescimento pessoal vira só mais um espetáculo para a plateia. As redes sociais reforçam uma cultura de comparação constante. Você olha a transformação de alguém em vídeo acelerado, e se sente atrasado na sua jornada. Mas o que ninguém mostra é o desconforto, a disciplina diária, o silêncio das madrugadas em que nada parecia fazer sentido. E é justamente aí, onde não há likes, que a mágica acontece. Foco sem distração sempre vence exibição sem profundidade. A busca por validação externa nos empurra para decisões que não têm nada a ver com quem somos de verdade. Você posta um treino porque quer mostrar disciplina, mas nem sente mais prazer em se exercitar. Faz um curso, não para aprender, mas para mostrar que está crescendo. E assim, a produtividade perde o propósito. O ruído externo vai silenciando sua própria intuição. Existe uma diferença brutal entre crescimento autêntico e performance digital. O primeiro acontece no silêncio, no desconforto da rotina, no hábito diário que ninguém vê. Já o segundo depende de filtros, edições e da expectativa alheia. Quando a gente entende isso, começa a escolher com mais consciência o que compartilha. Nem tudo precisa ser mostrado. Muito menos a construção dos bastidores. Sabe aquela sensação de que você precisa mostrar que está bem? Que está produzindo? Que está vencendo? Isso é uma armadilha emocional. A dopamina das redes é instantânea, mas o impacto é temporário. Já a construção silenciosa é lenta, mas duradoura. E quando você perceber que pode ser produtivo sem plateia, vai descobrir um tipo de liberdade que ninguém pode tirar. Comece testando, passe uma semana sem postar sobre suas metas. Continue com a disciplina, mantenha seus hábitos diários, mas em silêncio. Observe como sua energia muda, como o foco volta, como o barulho diminui. É nesse espaço que nasce o autoconhecimento. E esse é só o começo de uma virada que pode mudar tudo mesmo que ninguém veja. A validação externa é como um vício disfarçado de motivação. No começo,
Parece inofensivo um elogio aqui, um reconhecimento ali. Mas, sem perceber, você começa a agir esperando aplausos, e não porque aquilo faz sentido para você. E o pior, quando os aplausos não vêm, o que sobra é frustração. A própria autoestima vira refém da reação dos outros. Essa busca constante por aprovação muda o seu foco. Você deixa de seguir suas metas e começa a seguir expectativas alheias. Sua rotina matinal vira um roteiro para agradar, e não uma prática de crescimento pessoal. Aos poucos, você abandona o que é verdadeiro em troca do que parece admirável. A exposição excessiva corrói a essência e te transforma em personagem. Tem gente que nunca começa um projeto porque está esperando o momento ideal que, na verdade, é o momento em que os outros vão aplaudir. Mas a verdade é que quem espera aprovação para agir, nunca age de verdade. O crescimento pessoal exige risco, silêncio, desconforto. E tudo isso é invisível aos olhos de quem só busca likes. A necessidade de ser validado pelos outros é, no fundo, medo de se validar sozinho. Medo de falhar, de ser criticado, de não ser aceito. Mas é nesse lugar de vulnerabilidade que nasce a responsabilidade real. Quando você assume a construção da sua vida, entende que a única opinião que realmente importa é a sua. E isso exige coragem. Você pode até usar as redes sociais como ferramenta, mas elas não podem ser o termômetro da sua evolução. A dopamina dos elogios virtuais nunca vai sustentar uma transformação verdadeira. Porque o que transforma é a disciplina silenciosa, é dizer não pro ruído externo, é fazer o que precisa ser feito quando ninguém está vendo. A validação que importa nasce dentro. Tenta lembrar qual foi a última vez que você fez algo apenas porque acreditava, sem se preocupar com a opinião dos outros. Esse é o tipo de ação que constrói raízes. E raízes não precisam de aplausos, precisam de profundidade. Quanto mais você se conhece, menos sente necessidade de aprovação. O autoconhecimento liberta. A proposta aqui não é desprezar o reconhecimento, mas não depender dele. Existe uma enorme diferença entre ser inspirado e ser guiado pelo que os outros pensam. O segundo caminho leva à frustração, à estagnação, e a uma vida que não é sua. E quando você percebe isso, começa a entender o poder que existe no silêncio. E isso nos leva a um ponto essencial. O silêncio tem um poder que a maioria subestima. Ele não é só ausência de som, é presença de foco. Quando você escolhe silenciar o mundo à sua volta, cria espaço para ouvir o que realmente importa à sua própria mente, seus valores, suas metas. O ruído externo nos distrai com urgência, mas o silêncio nos conecta com o que é essencial. É aí que a produtividade real começa. Compartilhar tudo o tempo todo enfraquece o foco. Quando você anuncia seus objetivos publicamente, corre o risco de se satisfazer só com a reação. A dopamina vem antes mesmo da ação, e isso engana o cérebro, criando uma falsa sensação de progresso. Mas crescimento pessoal não acontece no palco, acontece nos bastidores. E esses bastidores precisam de silêncio. Silenciar o mundo permite que você ouça seu próprio ritmo. Em vez de reagir às pressões externas, você começa a agir com intencionalidade. Cria metas que têm a ver com seu propósito, não com o que está em alta nas redes sociais. O silêncio protege você da comparação tóxica e ajuda a manter a consistência nos seus hábitos diários. Foco sem barulho é foco com clareza. O foco precisa ser treinado como um músculo. E um dos treinos mais eficazes é a prática do silêncio intencional. Pode começar com 10 minutos pela manhã sem celular, sem música, só você, seus pensamentos e sua respiração. Esse momento solitário antes da rotina matinal ajusta sua energia para o resto do dia. Silêncio é preparação invisível para resultados visíveis. A opinião dos outros pode contaminar até os seus melhores planos. Às vezes, basta um comentário negativo para você começar a duvidar do que antes parecia tão certo. Por isso, manter seus objetivos em silêncio, pelo menos no início, é uma forma de blindar o seu foco.
Validação externa demais cedo demais enfraquece a raiz da sua disciplina. Preserve seu processo. Quer um exercício prático? Escolha uma meta pessoal: leitura, treino, escrita e faça por 30 dias sem contar para ninguém. Só você e sua consistência. Perceba como o silêncio se torna combustível, como o foco se amplia, como a disciplina se fortalece. O que não é exposto não sofre interferência. E isso muda tudo. Muda você. O silêncio não é isolamento, é estratégia. Ele não te afasta do mundo, te aproxima de si. E nesse encontro com você mesmo, nasce o autoconhecimento, a responsabilidade, e o tipo de energia que não se abala com críticas. Quando você se acostuma com o silêncio, percebe que ele é o maior aliado do crescimento real. E essa percepção abre caminho para algo ainda mais profundo. Assumir responsabilidade total pela própria vida é o divisor de águas entre quem só deseja e quem realiza. Enquanto você culpar o algoritmo, a rotina puxada ou a energia negativa ao redor, vai continuar preso. O foco precisa sair das desculpas e ir direto para as decisões. Crescimento pessoal não é um acidente, é consequência de escolhas intencionais, todos os dias. Isso exige disciplina e, principalmente, silêncio. A exposição excessiva, muitas vezes, serve como distração daquilo que realmente precisa ser feito. Você mostra planos, mas não executa. Publica frases de impacto, mas não vive o conteúdo. O sucesso que se constrói precisa ser sustentado por ações consistentes, não por curtidas passageiras. A produtividade verdadeira não se mede em postagens, mas em progresso real. A vida muda quando você entende que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai acordar por você, treinar por você, ler por você. A responsabilidade é sua. E isso pode parecer pesado, mas é libertador. Porque quando você assume esse poder, para de esperar aprovação e começa a produzir resultados reais. A disciplina vira sua aliada mais fiel. Quer saber se você está no controle da sua vida? Olhe para a sua rotina. Ela reflete o que você quer ser ou o que você está evitando enfrentar. Seus hábitos diários são como tijolos, cada um contribui para a construção ou destruição dos seus objetivos. E quando você assume isso com maturidade, para de terceirizar sua falta de foco. A culpa nunca é do mundo lá fora. Muita gente quer mudança, mas pouca gente quer responsabilidade. Porque responsabilidade exige ação mesmo sem motivação. Exige dizer não para distrações, sim para desconforto e ainda assim mesmo quando tudo em você quer desistir. E é nessa persistência silenciosa que o crescimento acontece. Não é glamouroso, mas é transformador. Você não precisa mostrar que está fazendo, você precisa fazer. E essa é a diferença entre quem vive de validação externa e quem vive de resultados reais. O silêncio ajuda a manter o foco, mas a responsabilidade faz você agir. E quando essas duas forças se unem, você se torna imparável. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou inabalável. Comece pequeno, mas comece. Escolha uma tarefa por dia que você costuma adiar e a execute com foco total. Sem post, sem anúncio, só entrega. Faça disso um hábito diário. Em pouco tempo, o silêncio vira rotina, a disciplina vira identidade, e os resultados começam a aparecer. E nesse ponto, você entende que o sucesso não grita, ele responde ao seu compromisso. O silêncio é mais do que ausência de palavras, é presença de intenção. Ele cria um espaço seguro onde a transformação pode acontecer sem julgamento, sem pressa e sem plateia. No silêncio, você para de reagir e começa a refletir. E essa pausa, que parece simples, muda tudo. Porque só quando a mente se acalma é que o foco aparece com clareza. Muita gente desiste de mudar porque fala demais sobre o processo e age de menos. Quando você compartilha um objetivo antes da hora, já recebe uma dose de dopamina antecipada. E isso sabota a ação. A falsa sensação de progresso se instala, e o plano para no campo das ideias.
O silêncio protege você disso. Ele te blinda das distrações e preserva a sua energia. Transformação exige espaço para errar, recomeçar, ajustar o passo, e tudo isso é mais fácil longe do palco. Quando você silencia, começa a perceber o que funciona de verdade e o que só parecia bonito no discurso. A exposição excessiva convida palpiteiros. O silêncio convida você a mergulhar no que realmente importa, sua consistência. É aí que a mágica acontece. Quer um exemplo simples? Pense em alguém que decidiu mudar o corpo. Se ela fica postando cada treino, cada prato, cada grama perdida, o foco muda. Vira sobre impressionar, não sobre transformar. Agora, se ela treina em silêncio, alimentar-se com disciplina e só aparece depois de meses, os resultados falam mais alto. Isso vale para qualquer área da vida. O silêncio te conecta com o processo, e o processo é o que molda quem você está se tornando. Não adianta buscar atalhos, transformação leva tempo. É desconfortável, exige disciplina, mas é justamente nisso que mora o valor. Quando você aprende a se mover sem precisar de aplausos, desenvolve algo raro, maturidade emocional. E isso sustenta qualquer conquista. Tente isso nas próximas semanas, silencie seus planos. Evite comentar sobre suas metas. Use esse tempo para agir com foco. Anote seus avanços num caderno, registre suas pequenas vitórias só para você. Vai perceber que o silêncio gera clareza, e a clareza alimenta a sua produtividade. É assim que nascem os resultados reais, longe do ruído externo. O silêncio é um terreno fértil para transformação porque não precisa provar nada para ninguém. Ele exige coragem, sim, mas também oferece recompensa. Quando você confia no processo sem precisar mostrá-lo, ganha tempo, energia e, principalmente, profundidade. E é nesse terreno sólido que você pode começar a construir hábitos consistentes. Metas são importantes, mas sem hábitos consistentes, elas viram só boas intenções. Muita gente define objetivos grandiosos: ler 50 livros no ano, perder 10 kg em um mês, meditar todos os dias, mas esquece que o que constrói resultado é o que você faz todos os dias, não o que sonha de vez em quando. A consistência é silenciosa, mas poderosa. E o hábito diário é a sua ferramenta mais eficaz. Quer começar a mudar sua vida? Comece pequeno. Em vez de prometer uma revolução, comprometa-se a ler 10 páginas por dia. Parece pouco, mas em um mês você já terá lido um livro inteiro. Imagine isso multiplicado por um ano. O segredo está na repetição. A dopamina que vem da conclusão diária alimenta sua motivação e reforça sua disciplina. Isso é produtividade real. O problema de metas grandiosas é que elas parecem incríveis no papel, mas não cabem na rotina. E aí vem a frustração, o abandono, o velho ciclo de começar e parar. Mas quando você transforma a meta em hábito, ela deixa de ser algo distante e vira parte de quem você é. Autoconhecimento também entra aqui. Entenda o que funciona para você, e torne isso constante. Hábitos consistentes funcionam como uma escada. Cada degrau parece pequeno, mas é firme. E quanto mais você sobe, mais preparado fica para encarar desafios maiores. Troque a pressa por paciência. Troque o espetáculo pela construção. E lembre-se: ninguém vê você lendo 10 páginas por dia, mas todos verão o impacto disso nas suas ideias, nas suas conversas, nas suas decisões. Sugestão prática: escolha 3 hábitos simples para aplicar nas próximas semanas. Pode ser acordar no mesmo horário, escrever 5 minutos por dia, tomar 2 litros de água. Use um caderno para acompanhar. O simples é o que funciona. E quando vira rotina, não exige mais esforço, vira parte da sua identidade. É aí que o crescimento pessoal se sustenta. Outra dica poderosa: conecte seus hábitos ao seu propósito. Ler, por exemplo, pode ser mais transformador quando você escolhe bons livros. Experimente começar por O Poder do Hábito, Charles Duhigg, Roube como um Artista, Austin Kleon, ou Essencialismo, Greg M. Sekel.
Leitura diária alimenta o foco, organiza o pensamento e reduz a necessidade de validação externa. Habituar-se ao que te aproxima da sua melhor versão é um ato de responsabilidade. Não tem glamour, não dá muitos likes, mas constrói. E quando você entende que pequenos atos, feitos de forma consistente, superam grandes promessas não cumpridas, você muda. Você cresce. E essa maturidade te prepara para ajustar a rotina, ganhar clareza e mergulhar mais fundo no autoconhecimento. Uma rotina bem estruturada não é prisão, é liberdade. Quando você sabe o que precisa fazer, não depende mais de motivação passageira ou energia externa. O dia começa com clareza, e isso diminui o desgaste mental causado por decisões aleatórias. A rotina matinal, por exemplo, define o tom do seu dia. Ela é o alicerce da produtividade silenciosa. Quer cultivar autoconhecimento? Observe sua rotina. Ela revela mais sobre você do que qualquer teste de personalidade. Seus hábitos diários mostram no que você acredita, o que prioriza, e até o que evita. Se há bagunça, distração e falta de foco logo pela manhã, isso vai ecoar ao longo do dia. Mas se há silêncio, leitura, movimento e propósito, o resto se alinha. Comece o dia com você. Antes de ligar o celular, antes de abrir as redes, respire. 5 minutos de silêncio, uma oração, talvez uma leitura curta e significativa. Esse simples ato te tira do piloto automático e coloca você no controle. Dá para incluir um trecho de um livro, escrever num diário ou apenas meditar. O importante é criar esse espaço intencional. Eliminar distrações também é uma forma de autoconhecimento. Você começa a perceber o que te rouba tempo, energia e foco. E muitas vezes, não é o mundo que está pesado, é só o excesso de estímulos que você deixou entrar. Reduzir exposição excessiva às redes sociais não te desconecta, te reconecta com o que realmente importa. Quer um exemplo de rotina simples e poderosa? Acordar no mesmo horário, hidratar-se, movimentar o corpo, fazer uma leitura intencional e escrever suas 3 prioridades do dia. Isso tudo leva menos de 1 hora. E feito todos os dias, vira base para disciplina, consistência e foco. O silêncio da manhã vale mais do que 1000 mensagens motivacionais no feed. Autoconhecimento também é aprender a respeitar seus próprios limites. Não adianta criar uma rotina que parece linda no papel, mas que não combina com seu ritmo. O segredo é testar, ajustar e repetir. Quando algo não encaixar, troque e não desista. Esse processo é transformador porque te ensina a ouvir mais você e menos o ruído externo. A rotina é o reflexo da sua responsabilidade. O autoconhecimento é o espelho da sua verdade. Quando você une os dois, começa a viver com mais intenção, menos reatividade e muito mais leveza. E aí, o desconforto que antes parecia um obstáculo passa a ser visto como uma etapa essencial no caminho do crescimento. O desconforto não é o vilão da história, ele é o professor silencioso. Enquanto a zona de conforto oferece dopamina instantânea e distrações infinitas, o desconforto oferece crescimento, clareza e força. É ali, na hora do treino que você não queria fazer, na leitura que exige atenção, na rotina matinal que você quase pulou, que a transformação começa. E começa em silêncio. Muita gente evita o desconforto achando que ele é sinal de que algo está errado. Mas, na verdade, é justamente o oposto. Sentir desconforto ao mudar um hábito é sinal de que você está mexendo em algo importante. É o corpo resistindo à disciplina, é a mente tentando se proteger. Só que para evoluir, é preciso atravessar essa resistência com consistência e foco. Sabe aquele momento em que tudo em você quer parar? Esse é o ponto de virada. O desconforto testa sua responsabilidade, desafia sua disciplina e revela o quanto você realmente quer mudar. É fácil ser produtivo quando tudo colabora. Difícil é manter os hábitos diários quando o cansaço, o tédio ou a dúvida aparecem. Mas é aí que se constrói maturidade emocional. O crescimento pessoal exige pequenas dores diárias.
não físicas, necessariamente mais psicológicas, o incômodo de acordar mais cedo, de abrir mão de uma distração, de encarar uma verdade desconfortável sobre si mesmo. Esse tipo de dor não te destrói, te lapida. E no silêncio dessa disciplina, nasce uma força que não depende mais de validação externa. Quer um exemplo prático? Experimente manter uma rotina de leitura de 10 páginas por dia durante 30 dias, mesmo nos dias ruins. Ou ir treinar sem postar, sem contar para ninguém, apenas para provar para você mesmo que consegue. O desconforto vai aparecer, mas ele também vai embora. O que fica é a confiança gerada pela sua consistência. A disciplina silenciosa é o terreno onde a autoconfiança cresce. Não porque você grita que está vencendo, mas porque sente, por dentro, que está construindo algo sólido. Desconforto faz parte do pacote. E quando você aprende a usá-lo como combustível, não tem mais medo dele. Pelo contrário, você passa a buscá-lo, porque entende o que vem depois. E o que vem depois é o que te transforma. A clareza. A produtividade real. A paz de estar alinhado com suas metas, não com as expectativas dos outros. O desconforto, quando acolhido com responsabilidade, vira trampolim. E quando você se acostuma com essa dinâmica, começa a ver o silêncio não mais como solidão, mas como um espaço sagrado de construção contínua. E agora, me diz quantas das suas metas estão paradas porque você ainda espera a aprovação de alguém? Quantas vezes você desistiu só porque o retorno externo não veio? Talvez seja a hora de mudar a pergunta. Em vez de o que os outros vão achar, tente o que eu vou construir em silêncio hoje. Porque é no desconforto, na repetição, na rotina ignorada por curtidas, que você encontra a versão mais forte de si mesmo. Você está disposto a trocar a exposição pela consistência? A dopamina passageira pela transformação duradoura? Está pronto para assumir total responsabilidade e deixar que seus resultados falem mais alto do que qualquer post? Se sim, então comece agora. Silencie o mundo, ouça sua verdade, e haja com disciplina. É no silêncio que o sucesso começa a ser escrito todos os dias. Se esse conteúdo fez sentido para você, te tocou ou te despertou alguma reflexão, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E claro, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque tem muito mais conteúdo vindo aí para te acompanhar nessa jornada de crescimento real, aquele que acontece de dentro para fora.